Hesitei horas antes de matar o bicho. Afinal, era um bicho como eu, com direitos, com deveres e, sobretudo, incapaz de matar um bicho como eu. Olá, eu sou Bruno Lopes. Hoje eu gostaria de dividir meu segundo podcast, que vai ao ar em 6 de julho de 2020, nesta segunda-feira. E a partir desse poema de Paulo Leminski, um dos meus autores preferidos, gostaria de colocar para vocês como um tema a responsabilidade e o processo de lidar com a vida, morte e o outro. Há algum tempo eu tenho percebido em minhas ações uma certa preocupação e um certo pesar sobre qual a minha responsabilidade sobre a vida e os processos de morte das outras pessoas. Tenho enxergado a grande responsabilidade da minha influência na vida e na morte dos outros seres que compõem essa atmosfera, esse planeta, esse plano e esse tempo que me cabe. Gostaria de partilhar com vocês algumas experiências muito pessoais, mas que penso que realmente seja de alguma forma humano e universal, e que penso ser uma reflexão acerca do mundo e não só do meu mundo. Partindo desse ponto, gostaria de comentar sobre experiências que tenho observado em mim, nas minhas ações, nos meus processos. Sempre fui das pessoas que sentem uma empatia muito grande por outros seres, por outras pessoas. Me vejo responsável. Incrível pensar como as nossas pequenas ações têm reflexos grandes. Eu tenho refletido como agir, quando me abster. Algumas experiências têm sido com animais. Tenho um carinho muito grande. Eles merecem muito mais do que nossa atenção e do nosso cuidado. Eles merecem, de certa forma, um respeito pela pureza da vida que eles carregam, pela pureza de intenções. Há algum tempo eu comentava sobre uma atitude minha, até engraçada, com relação aos sapos na estrada. Em dias de chuva, os sapos saem dos seus esconderijos, das suas casas, e eles vão procurar, na umidade do novo tempo, principalmente aqui no nosso Nordeste, lugares e situações que sejam benéficas para eles. Isso inclui alimentação, o melhor lugar para se proteger. Isso faz com que eles, inocentes, atravessem estradas, rodovias, ruas, que entrem nas casas. E eu tenho encontrado muitos sapos nas estradas por onde eu tenho andado. A minha atitude tem sido cada vez mais de evitar, quando com o veículo, de machucar os sapos na estrada. Eu faço questão de desviar, de parar, de alguma forma livrar o destino deles da minha decisão com pressa, da minha decisão egoísta, egocêntrica, de que a vida deles vale menos do que alguns dos meus minutos, segundos até. Por essas atitudes e essa reflexão sobre elas, eu tenho imaginado como a gente tem poder para influenciar na vida, na vivência dos outros seres, das outras pessoas, do mundo à nossa volta. Na minha experiência, tem acontecido com os animais, talvez por conta da minha fragilidade emocional para o sofrimento deles, dessa empatia que eu não sei de onde vem, mas se fosse para tentar explicar, viria da falta de recursos para se defender, da falta de retórica para poder argumentar e da própria inocência que eu comentei um pouco atrás. Quando e quanto eu posso desviar e parar, porque as minhas ações agem contra alguém, contra a vida, atrapalham uma situação, um momento, atrapalham de forma até muito grave alguma coisa muito importante que alguém pudesse estar fazendo. Eu já vi gatos, eu já vi cachorros, sapos, passarinhos, todos eles perecendo diante da atitude de alguém.
muitas vezes que não poderia ser evitado em cima da hora, mas talvez poderia ser evitado em outros âmbitos. Há alguns anos eu adotei uma gata de rua que tinha acabado de sofrer um acidente com uma motocicleta que machucou os nervos da coluna enquanto ela estava na rua ou atravessando a rua à minha frente. Enquanto eu observava, uma moto passa calmamente por cima da coluna dela. Essa gata hoje se chama Brisa, ela está aqui comigo hoje, e hoje ela não tem os movimentos das pernas, hoje ela não consegue pular, hoje ela não consegue correr como os outros gatos. Eu não consigo deixar de pensar, e se o motociclista que passava calmamente tivesse desviado? E se ele por um momento tivesse se preocupado com a consequência dos atos dele? Como seria a vida dela hoje, mesmo que não estivesse comigo? Eu observo a vida de Brisa como uma experiência, uma consequência do atropelamento, do acidente, que não parece ter sido tanto acidente assim. Foi essa, e a consequência do meu ato, da minha ação, foi a sobrevida e a vida dela até hoje, com cuidado, com carinho. Eu gostaria de apresentar para vocês mais um poema de Leminski. Ele é assim: gente que mantém pássaros na gaiola tem bom coração. Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Seguindo por esse pensamento de Leminski, pensemos em nós como as pessoas que mantêm os pássaros na gaiola, que mesmo de bom coração limitam uma vida, limitam os momentos e as experiências de outro ser, simplesmente por pensar que podemos, pelo poder de fazer, porque para o nosso prazer, para a nossa satisfação, nós podemos. O grande ego da humanidade e a grande arrogância, talvez muitos dos problemas de ser humano, seja poder. Poder o verbo, poder o substantivo. E se a gente pode, por que não? E se a gente não sente a dor da consequência do que a gente fez, por que não? Não parece haver leis naturais que proíbam o ser humano de exercer todo o seu poder. Toda a tecnologia, toda a perspicácia, toda a inteligência, toda a sabedoria, tudo isso é poder, é possibilidade de fazer, mas também tudo isso é responsabilidade pelo resto das pessoas, do mundo, dos seres. Então eu gostaria que ficasse essa reflexão para vocês hoje. Para finalizar, um outro poema de Leminski. Domingo, canto dos passarinhos, doce que dá para pôr no café. Que os passarinhos possam cantar livres e nós possamos ouvi-los livres, e que o mundo, espero, seja mais gentil para com todos nós, para que a gente aprenda que gentileza gera gentileza, que respeito gera respeito, e que é responsabilidade da gente as nossas ações. Até a próxima. Fico por aqui.